Porque levantarei minhas mãos aos céus e direi: Eu vivo para sempre. Se eu afiar minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tomar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas do sangue, e a minha espada comerá a carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. O que o Senhor Deus está falando aqui nessa passagem? Ele está dizendo que ele levantará as suas mãos aos céus e dirá: Eu vivo para sempre. Se eu afiar minha espada reluzente, o que é essa espada reluzente? Será que era de fato uma espada que era reluzente mesmo? Uma espada, uma Blade of Olympus? Claro que não. É uma espada de luz, um sabre de luz? Também não. É uma palavra que ele está dizendo. Se ele, se ele pronunciasse uma palavra contra e travasse o juízo na mão dele, e faria tomar a vingança sobre os seus adversários. Ele está dizendo aqui, e ia fazer tornar a vingança sobre os seus adversários. Ele ia fazer tornar a vingança e o juízo contra os seus adversários, e recompensaria aqueles que o aborreceram. O que ele estava falando aqui? Que ele ia fazer justiça contra aqueles que os aborreceram. Aqui na Torá vai dizer, vai fazer uma comparação entre Jacó e Jesurum. Jacó seria a corda da herança do Senhor, e Jesurum é comparado com aqueles que o Senhor guiou, que o Senhor cuidou, e eles se distanciaram dos preceitos do Senhor. Eles ofereceram sacrifícios àqueles deuses que eles viam as pessoas se encurvando. Eles estavam adorando aqueles deuses que eram estátuas feitas por pessoas que eles diziam que era alguma divindade, mas não eram. Aqui no texto vai dizer que eles são comparados aos diabos. Não está falando do diabo não, tá? Tá falando do termo diabos, entendeu? Aquilo que é aquilo que teoricamente seria o oponente de Deus, o adversário de Deus. Eles estavam se referindo aos adversários de Deus, eles estavam se prostituindo com os adversários de Deus, com deuses que não poderiam fazer o que Deus fez por eles, não podiam alimentar eles, não podiam cuidar deles, não podiam cuidar das suas feridas, não podiam matar, saciar a sede deles, nem física nem espiritual, porque eles não podiam ver, eles não podiam fazer nada. Esses são os deuses que aquele povo estava servindo. Aquele povo que conheceu a Deus trocou Deus por aqueles deuses com D minúsculo, que apelidados também aqui na escritura de diabos. Não que seja a figura expressiva do diabo, tá? O texto não está dizendo nada disso. Aqui ele está dizendo que eles eram deuses que não podiam fazer nada por eles. E aqui ele vai dizer: porque levantarei minhas mãos ao céu e direi: Eu vivo para sempre. Como quem diz: Eu vivo para sempre, eu sou um ser vivo, eu tudo posso fazer. Afiarei a minha espada reluzente. Afiarei minha espada reluzente, darei a minha palavra. E travarei de juízo a minha mão, e farei juízo com a minha mão. Farei tomar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos meus aborrecedores. Aqui ele não está dizendo que ele vai fazer juízo com aqueles gentios que estavam se encurvando para imagens na ignorância, tá? Ele está dizendo que ia fazer justiça contra Jesus, que tinham conhecimento da palavra, que eram povo do Senhor, mas traíram. E olha o que ele vai dizer:
Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá a carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. A vingança do inimigo é contra Jesulum, tá? Contra os traidores. Não tem nada a ver com esses gentios aqui. Esses gentios aqui são totalmente inocentes, não sabiam o que estavam fazendo, mas Jesulum sabia, já Jesulum conhecia. E eis a espada flamejante, a espada reluzente é a palavra de julgamento que o Senhor deu a eles. Justamente tudo o que está escrito nesse livro foi o que eles fizeram. Bastou Moisés morrer para eles saírem por aí fazendo idolatria, cometendo idolatria. Bastou eles entrarem na terra prometida, eles comerem do bom e do melhor, para que eles quebrassem a lei, quebrassem os mandamentos. Ou seja, descumprisse a palavra de Deus, que no caso aqui é a Torá. Hoje em dia não é mais, tá? A Torá hoje foi cumprida. Agora nós vivemos no tempo da graça, do Evangelho de Jesus, mas nesse tempo aqui era a Torá. Aquele povo estava quebrando as leis da Torá. Por isso que eles estavam sofrendo as devidas consequências, por quebrarem as leis de Deus. Que naquele momento sim, nesse tempo aqui sim, era a Torá, eram as leis rabínicas, eram as leis sacerdotais. Essa era a lei de Deus nesse tempo, tá? Mas em Jesus Cristo já acabou, isso aqui não tá sendo válido. Ah, Paulo, mas por que você fala com tanta expressão? Para que vocês entendam um pouco da história e dentro de vocês criem um desejo de ver, de saber como é que foi. Essa história aqui é o último cântico de Moisés no capítulo 32 da Torá, do livro de Deuteronômios, tá? Já no finzinho da Torá. No finzinho da Torá. É o último cântico de Moisés. Esse vídeo talvez seja um dos mais longos do canal, porque vocês sabem, eu peguei uma coisa aqui, uns versículos aqui, né? Eu não tinha ideia de como começar, porque eu queria falar uma coisa, mas o Espírito Santo foi me guiando. E eu deixei a palavra para vocês aqui, para que vocês não se apavorem, porque muitos de vocês talvez não conhecem, e tem esse negócio do livro chamado Bíblia, que as escrituras, que se você não cumprir a lei de Deus, a espada de Deus vai te ferir, não vai ferir nada, porque isso aqui tudo foi cumprido em Cristo, tá? Não é pra você se assustar não, tá? É só levando um pouquinho de conhecimento, porque isso aqui foi, essas palavras aqui foram proferidas para aquele povo, por Moisés, para que eles guardassem os mandamentos, coisa que eles não fizeram. O interessante disso tudo é que ver que aquele povo conheceu Deus e trocou Deus por tão pouco. Guardemos essa palavra em nossos corações, não sejamos como aquele povo, mas sejamos amantes do Evangelho, amantes da vida, amantes da verdade, porque a verdade é a única coisa que nos liberta. Guarda a palavra viva no teu coração e lembre, Deus ama você e eu também. Guarda essa palavra no teu coração, estejamos sempre juntos em Cristo. Nosso Deus é um Deus vivo, Deus de vitória, Deus que realmente Ele se manifesta quando quer, como diz Ele mesmo, o vento sopra onde quer. Guarda a palavra no teu coração e se alimente com o pão da vida. É gratuito, você vai sair compreendendo a palavra de Deus. Amém. Guarda no teu coração e tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém.